Bom dia, irmãos. É uma grande alegria que nós estamos aqui essa manhã para junto adorarmos o nome do Senhor. Eu aqui junto com o pastor Walter e vocês aí em casa, mas todos juntos adoramos e tendo o mesmo propósito de adorar a Deus. Hoje nós estaremos estudando com o pastor Walter a lição número 8, né? Tolá, Jair e Jefté, em Juízes capítulo 10, versículo 12. E por isso nós vamos começar primeiro com uma oração, pedindo a Deus, né, pela nossa vida, agradecendo a Ele pela nossa vida, pela salvação que Ele nos tem proporcionado e por edificação das nossas vidas. Então vamos orar ao Senhor? Pai, aqui na Tua presença, Pai, nós queremos Te agradecer por esta manhã, em que juntos podemos, ó Pai, levantar um grande clamor diante do Senhor, através dos nossos lares, ó Pai, num momento tão complicado que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje, por conta desse vírus, ó Pai. Mas nós Te agradecemos pela vida que o Senhor tem nos dado, ó Pai, Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor constantemente tem depositado em cima de nós. Também, Senhor, queremos Te agradecer pela salvação das nossas almas, ó Pai, que o Senhor tem nos dado no momento em que nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, nós pedimos por aqueles que estão em casa, ó Pai, que ainda não receberam a Cristo como Salvador, que o Senhor possa quebrantar o coração de cada um deles, que eles possam entregar as suas vidas a Ti. E Te pedimos também, ó Pai, por edificação da Tua igreja, ó Pai, que em um momento tão difícil, separados, ó Pai, no âmbito pessoal, mas nos ajude a nos fortalecer, a sermos edificados, ó Pai, no âmbito online, para que juntos estejamos rendendo graças ao Teu santo nome e cumprindo o propósito de ser uma igreja. Ó Pai, que a igreja não são as quatro paredes, não é o prédio, a igreja somos nós, ó Pai, reunidos como um corpo. Não sou eu sozinho, não é o pastor Walter sozinho, não é nenhum dos irmãos sozinho, mas é a igreja formada, ó Pai, em conjunto, todos nós trabalhando juntos, ó Pai, para o crescimento e o desenvolvimento da Tua obra aqui nessa terra. Nós Te agradecemos por este dia e nos ajude a continuar louvando o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino de número 12 do Voz de Melodia. Vinde, cristãos, cantai. Vinde, cristãos, cantai. Aleluia, amém. A Cristo Rei louvai. Aleluia, amém. De todo o coração, com fé e gratidão, cantai com devoção. Aleluia, amém. Alegres com fervor. Aleluia, amém. Rendei a Deus louvor. Aleluia, amém. Ele nos guiará, sempre nos guardará, nunca nos faltará. Aleluia, amém. Vozes bem alto erguei. Aleluia, amém. Com toda a sua grei. Aleluia, amém. Oh, adorai a Deus, sempre vós filhos seus, na terra e lá nos céus. Aleluia, amém. Ainda louvando o nome do Senhor, nós vamos cantar o hino de número 23 do Voz de Melodia. A Cristo coroai. A Cristo coroai, Cordeiro vencedor, ouvi das hostes celestiais, dos anjos o louvor. Desperta a tua voz,
A Cristo coroai, a vida nos doou, e a fim de darmos salvação, da tumba triunfou. Cantemos seu poder, morreu, mas ressurgiu, a vida eterna nos ganhou, e a morte destruiu. A Cristo coroai, das eras o Senhor, dos mundos e astros da amplidão, eterno Criador, ao grande Redentor, que deu-nos salvação, eternamente tributai louvor e adoração. Amém, irmãos? Nesse momento agora, eu gostaria de abrir com os irmãos nossas Bíblias lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19 e depois o versículo 27 e o versículo 28. Nós vamos estudar hoje pela manhã, tendo no nosso devocional, os livros de 1 e 2 Samuel, que no início, quando ele foi escrito, eles foram escritos como apenas um único livro, e o povo de Israel, os hebreus, os israelitas, durante muitos anos o tiveram apenas como um livro. Porém, na história, quando foram feitas as traduções, eles foram separados em 2 livros, principalmente quando foi feita a Septuaginta, dos 70 sábios, então, que fizeram a tradução das escrituras do hebraico para outra língua, e então eles trouxeram isso de dividir esses 2 livros para que a história ficasse mais fácil do entendimento ali até que ponto chegou a cada um dos acontecimentos. E aqui nós vamos estudar 1 e 2 Samuel hoje, no versículos 19, 27 e 28. Versículo 19 diz o seguinte, 1 Samuel 1:19: Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concedeu, e passado o devido tempo, teve um filho a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Versículo 27 e 28: Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Irmãos, quando nós tratamos da perspectiva do livro de Samuel, nós precisamos entender que o estabelecimento do livro de Samuel foi contar a história do povo de Israel desde do final do livro de Juízes, ou seja, quando o povo já não conseguia mais se sustentar sem a presença dos juízes, até então o início do reino dividido, depois então da vida de Davi, certo? Então, quando nós estabelecemos aqui uma linha progressiva, nós vimos que aqui é o estabelecimento de toda a linhagem monárquica, desde Saul até a família de Davi. E aqui no livro de Samuel, em específico, no 1 Samuel, nós vamos ver todos esses primeiros capítulos, até o capítulo 7, contando a história de Samuel e o seu desenvolvimento no templo, o seu desenvolvimento ali aos pés de Eli. E como nós podemos perceber que, através das pessoas, Deus trabalha mostrando também os nossos erros. E quando nos arrependemos, Deus nos abençoa, mas quando não nos arrependemos, Deus nos deixa cair nos nossos próprios pecados, para que nós aprendamos lições importantes. Então, o que acontece é que Samuel não era um menino esperado. Sua mãe Ana, ela era estéril, e seu pai, Eucana, tinha uma outra esposa. Então, essa outra esposa ficava o tempo todo
desenvolvendo intrigas com Ana, justamente porque ela podia dar luz a filhos para Eucana e Ana não podia. E o que acontece? Ana então chora amargamente diante do Senhor numa das festividades, e inclusive o Eli, né, que era o sacerdote no templo e naquele momento, pensou até que ela estivesse bêbada ali, por tanto que ela estava chorando e lamentando, mas quando ela contou para ele, então ele a abençoou e disse para ela que ela fosse em paz, que Deus a ouviria. E realmente aconteceu isso, Deus ouviu o clamor dela e ela fez um propósito diante de Deus, de que daria o seu filho para o serviço do Senhor e que ele viveria integralmente para isso, se ela realmente tivesse um filho. E Deus a abençoou, e ela teve o menino Samuel. E o menino Samuel então cresce diante do templo, cresce diante do Senhor, e Deus utiliza a vida dele, mesmo sendo um garoto, para mostrar para Eli que as coisas deveriam ser feitas da maneira certa, porque os filhos de Eli começaram a trabalhar diante do Senhor de maneira errada, trazendo fogo estranho à casa do Senhor, roubando do Senhor ali o que não deveria ser retirado, porque os sacerdotes, os levitas, eles tinham de onde tirar o seu sustento, mas era algo ordenado, e eles estavam fazendo de qualquer maneira, e eles estavam então menosprezando a ordem do Senhor, menosprezando as regras que o Senhor havia colocado para a adoração no templo. E Deus então trabalha com a vida de Samuel para mostrar a Eli que Eli estava errado naqueles seus propósitos. E aí que nesse estudo nós vamos entender que os dois livros de Samuel, nós vamos fazer um panorama completo deles, onde nós podemos ver o resumo da sua mensagem, o contexto, o propósito e as características desses dois livros. E conhecer os livros de Samuel realmente são importantes para a correta compreensão do Antigo Testamento, porque as informações contidas aqui, elas não explicam apenas a transição do período dos juízes de Israel ao tempo da monarquia, mas elas também introduzem aos outros livros, aos livros de 1 Reis, de 2 Reis, aos livros de 1 e 2 Crônicas. Ou seja, além disso, os dois livros de Samuel também lançam luz sobre o pano de fundo dos profetas ou dos livros proféticos, que vieram exatamente por causa dos acontecimentos ali dos livros de Samuel. Então, irmãos, o que nós podemos ver é que essa divisão do livro de Samuel, ela foi feita aproximadamente aí, na época da tradução, né, para o grego, a tradução da Septuaginta, e a tradução Vulgata também trouxe isso. Porém, a tradição hebraica só foi fazer alteração depois do século XV depois de Cristo, certo? Então, irmãos, o contexto histórico e o pano de fundo dos dois livros de Samuel. Nós temos aqui do capítulo 1, ou seja, do capítulo 1 de Samuel até o capítulo 28, né, que do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 28, nós vemos o nascimento do profeta Samuel e ali o seu desenvolvimento até onde ele chegou, como ele foi concebido, como Deus agraciou Ana. A partir do versículo do 2 Samuel, capítulo 23, versículos de 1 a 7, nós vamos ver as últimas palavras de Davi. Ou seja, então os dois livros contemplam desde o nascimento de Samuel até a morte de Davi, passando ali pelo reinado todo de Saul. Então, os relatos escritos nos livros de Samuel, eles ocorreram num contexto histórico em que os grandes reis do Oriente Próximo estavam estabelecidos. Então, o que nós vemos ali é que eram grandes nações ao redor de Israel, tinham estabelecido seus reinados, e Israel era o único que ainda não tinha. Era errado Israel ter um rei? Não era, estava dentro dos propósitos de Deus. O problema é como foi feito isso, né? O povo, ele quis um rei para se estabelecer igual às nações pagãs. E esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus não era que houvesse um reinado monárquico, mas era que houvesse um reinado teocrático monarca. O que significa isso? É que o rei fosse estabelecido diretamente por Deus, e esse rei, ele fosse então contemplado com todas as graças do Senhor
mas que o rei só tomaria as decisões baseadas no que Deus falasse. Então o povo atropelou isso, colocando então um homem chamado Saul. Deus permitiu que acontecesse isso, falou para Samuel ungir, mas falou também que se ele não servisse a Deus, tudo aconteceria de errado. E Saul começou o seu reinado de forma fantástica. Ele afastou os inimigos, ainda não havia um reino unificado, mas ele afastou os inimigos do povo de Israel, do povo de Judá e das outras tribos. Ele afastou os inimigos, ele estabeleceu algumas leis que fizessem com que o povo se estabelecesse ainda mais, né, no seu território. Porém, a vida de Saul no início foi maravilhosa, servindo a Deus, porém Saul começou a achar que estava acima de Deus, acima dos profetas de Deus, acima dos sacerdotes de Deus, e começou então a tomar atitudes que não cabiam a ele como rei. E um grande estopim do seu reinado foi no dia em que ele foi à peleja. O povo estava com medo, mas Samuel havia dito para ele: aguarda que eu chegarei e nós faremos sacrifícios ao Senhor. Saul não quis dar ouvidos a ele, não quis dar ouvidos a Deus, e ele mesmo apresentou os sacrifícios ao Senhor. E a história de Saul é interessante para nós estabelecermos uma coisa: nem sempre o que o nosso coração manda fazer está certo. Existe uma frase muito interessante que a maioria das pessoas usam hoje, que é: se o seu coração sente, então você deve fazer. Principalmente quando se trata a respeito das coisas cultuais, das coisas em relação a Deus. Não, se você tem o seu coração voltado para Deus, Deus aceita tudo que você fizer. E isso não é verdade. Um grande exemplo está aqui, no caso de Saul. Saul fez o que era certo. O que era certo para fazer? Sacrifícios ao Senhor. Deus havia estabelecido que os sacrifícios fossem feitos como uma forma de honrar a Ele. Era uma coisa certa a se fazer, principalmente antes de ir para a guerra. Porém, ele fez da sua própria maneira. Não era sua responsabilidade fazer, mas era a responsabilidade do sacerdote ou profeta do Senhor fazer. E o que é que ele fez? Ele mesmo tomou a frente e fez. Ou seja, por mais que o coração dele dissesse assim: não, faça porque vai ser para Deus, ele fez da maneira correta. Deus não havia estabelecido que ele deveria fazer, mas sim o sacerdote. No caso, Samuel, que ele era sacerdote e profeta. Então, o que acontece? Deus estabelece regras e maneiras de nós fazermos para a adoração do seu nome. Existia um professor no seminário que eu sempre gostava da frase que ele utilizava. E o professor era o professor Samuel, meu professor do seminário, e ele dizia o seguinte: que a primeira lei do céu é a ordem. Ou seja, Deus estabeleceu tudo com ordem. Desde a eternidade passada até a eternidade futura, nós vimos uma linha progressiva nas Escrituras, que era uma linha progressiva ordenada. Não foi de qualquer jeito. Deus ordenou progressivamente todos os fatos, toda a história do povo. E o propósito aqui do livro, ele tem dois propósitos: um propósito histórico dos dois livros, um propósito histórico e um propósito teológico. O propósito histórico era mostrar a ordem histórica e progressiva do povo de Israel, desde ali da transição da liderança dos livros dos juízes, né, sobre a liderança dos juízes, até o estabelecimento do primeiro rei israelita. E logo depois do primeiro rei israelita, a transição para o segundo rei israelita, que foi um homem segundo o coração de Deus. Você não vê Saul sendo chamado um homem, ou não tendo um elo de ligação com Deus tão íntimo quanto Davi tinha. Por quê? Porque Saul foi estabelecido pelo povo. Davi foi estabelecido por Deus. E Deus, então, estabeleceu Davi como um rei de Israel. Então, um dos propósitos dos livros é mostrar esse histórico, em que o povo sempre erra nas suas escolhas, mas Deus não. Deus, ele mostra a redenção diante do povo, para mostrar que a única forma de salvação é através dele. Em todo o período, desde Adão e Eva até hoje, nós vemos isso. Deus estabelece uma ordem, Deus estabelece um propósito, Deus estabelece uma diretriz, o homem erra, e aí o que acontece? O homem errando,
ele se afasta de Deus, do propósito de Deus. Deus então age de forma que venha a redimi-lo. Deus redime o homem, traz para ele próximo a Deus novamente, e aí vem uma nova prova. E isso é um ciclo constante em toda a história da humanidade. Nós, os estudiosos, os teólogos, chamam isso de tempo de dispensacionalismo, que é justamente os tempos em que Deus trabalha com o seu povo e com a humanidade, e a humanidade sempre erra, e Deus então redime ela através do seu propósito. E aqui os autores, os escritores de 1 e 2 Samuel possuem esses dois propósitos, o histórico e o segundo é o teológico. Ele procurou deixar aqui claro aos leitores os erros dos israelitas em estabelecer um rei segundo as suas próprias ambições, mas em contrapartida ele também fez questão de enfatizar o propósito do Senhor Deus de constituir um rei de Israel segundo a sua escolha soberana. E por isso que nós vemos que a partir desse ponto em que aparece Davi no contexto histórico, nós vimos que Samuel dedica toda a sua atenção à história da casa de Davi. Não apenas ao ponto de vista histórico, mas principalmente do ponto de vista teológico. Por quê? Porque Deus já havia prometido em alguns outros textos anteriormente da linhagem que estabeleceria o reinado eterno, culminando então no Senhor Jesus Cristo. Na semana passada, quando nós estávamos estudando, nós vimos o livro de Ruth, e nós vimos Boaz e Ruth tiveram um filho, e esse filho então foi até Davi, certo? Então nós vimos a descendência de Boaz e Ruth até Davi. E quando nós chegamos em Davi, então nós vemos o estabelecimento do reino eterno de Deus, figurativo. No caso, Davi era uma figura do que viria para o Senhor Jesus Cristo. Tanto é que Deus estabelece uma aliança com Davi, chamada Aliança Davídica, que vai fazer com que a linhagem de Davi seja eterna. E ela é eterna quando chega exatamente em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morre, ressuscita, e não existe agora mais ninguém que substituirá ele no trono eterno. Então a linhagem de Davi é uma linhagem eterna através do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos que Deus sinalizou as implicações de cada evento histórico na fé israelita e em relação à sua relação pactual com o ser humano. E nesse propósito, então, nós vimos que muita coisa do livro de Deuteronômio foi aplicado aqui na questão teológica. E aí, como nós podemos dividir esses dois livros? O primeiro é o livro de 1 Samuel, que nós vemos ele dividido em 3 partes. A primeira, que é a história de Samuel como profeta e último juiz de Israel. Ele não é considerado um juiz dentro do livro de Juízes, mas ele é considerado então um juiz que estabeleceu uma figura de liderança diante do povo espiritual até o momento então do primeiro rei. Nós vemos então o segundo histórico, é a história de Saul como primeiro rei de Israel, incluindo a sua ascensão e a sua queda. O primeiro rei de Israel, que era para ser aquele segundo o coração de Deus, infelizmente tomou as decisões erradas ao ponto de exterminar as suas gerações e a sua descendência ali diante do Senhor. E foi retirado então, por desobediência, todos os propósitos que Deus tinha para a sua vida. Terceiro lugar, a tensão entre Davi e Saul e a transferência do reinado de Israel. Deus então transfere de Saul para Davi todo o reinado, incluindo a unção de Davi como rei. Nós vemos que Samuel vai até a casa de Jefté, Jefté não, é de Obed. Agora fugiu da minha cabeça o nome do pai de Davi. Mas ele foi até a casa então do pai de Davi, e lá o pai de Davi então mostra todos os irmãos, mas nenhum era o que Deus havia escolhido. E agora o que acontece? Deus fala para Samuel, tem mais um. E era o menor deles, Davi, foi chamado então, e ali ungido perante Deus como o rei. E o trabalho de Davi na corte de Saul até que Davi viesse a ser estabelecido como rei. Nós vimos que a perseguição de Davi pelo rei
e que ele foi rejeitado por Deus. E lá no capítulo 31, versículo 13, nós vemos então a morte de Saul de uma vez por todas e toda a sua linhagem. No livro de 2 Samuel, nós podemos dividir ele de 5 maneiras. A primeira é a ascensão de Davi como rei sobre a tribo de Judá. Quando Davi se estabeleceu como rei, o reino ainda não havia se unificado. Eles estavam divididos, os reinos. Saul não havia conseguido estabelecer um reinado contínuo e progressivo. Mas Davi então recebe a ascensão como rei sobre a tribo de Judá, e a partir dali ele começa a trabalhar sobre a vida do povo com a orientação de Deus para que todo o povo se unisse. E aí nós vemos a segunda parte, onde a ascensão de Davi como rei sobre todo Israel, lá em 2 Samuel, capítulo 3 até o capítulo 5. E aí Davi então se torna vitorioso diante do povo e vitorioso diante dos reis ao seu redor, ao ponto de ser temido por todos aqueles que estavam ao seu redor. E aí nós vemos em quarto lugar que, infelizmente, como um homem pecador, Davi se afastou um pouco dos caminhos do Senhor e estabeleceu para si 2 coisas. A primeira foi que ele tomou para si uma mulher que não era dele. E a segunda é que ele fez um recenseamento que Deus havia estabelecido que ele não fizesse, para que o seu coração não se orgulhasse pelo tamanho do exército que ele tinha, mas para confiar em Deus. Davi teve um dos maiores exércitos da história antiga. Então, o que acontece? Deus não queria que ele fizesse o recenseamento para que ele não se ensoberbecesse e ficasse com o pensamento de que ele tinha homens demais então todo o estabelecimento do seu reino foi devido ao seu poderio militar. O que não foi porque Deus estava com ele. Mas ele cometeu esse pecado, então ele tomou a esposa de um soldado, cometeu adultério e teve esse problema do recenseamento. E todo o povo pagou por isso. No caso de Batseba, que foi a mulher que ele tomou para si, sendo que era mulher de um dos seus soldados, ele estabeleceu então para a sua linhagem. Infelizmente, Deus castigou ele não somente ali, mas castigou então por toda a sua linhagem. Toda a sua linhagem viria a dar problemas diante de Davi e diante da sua descendência. E segundo, Deus estabeleceu, por conta do recenseamento, muitos do povo pagaram, por trabalhar como nação, e eles então, muitos homens faleceram. E aí nós vemos então que os pecados de Davi tiveram suas consequências sobre o reino, sobre sua família e sobre a sua nação. E por último, nós vemos o epílogo com diferentes acontecimentos da vida de Davi, que vai de 2 Samuel capítulo 21 até 2 Samuel capítulo 24, que fala então sobre a sua mudança de reinado, onde Davi deixa de ser rei e ele passa o reinado para o seu filho Salomão. E dentro desse episódio, muitas coisas acontecem que destroem um pouco a sua família, mas Deus ainda estabelece diante de Davi e confirma diante de Davi a sua linhagem eterna. Então, uma coisa que nós podemos aprender com os livros de 1 e 2 Samuel é que, primeiro, Deus sempre está com tudo nas suas mãos. Ele sempre está com todos os propósitos, com toda a linha diretiva diante das suas mãos e nada foge do seu controle. Segundo, Deus não nos isenta das nossas responsabilidades pessoais, das nossas responsabilidades como congregação e das nossas responsabilidades como nação. E por isso, nós precisamos sempre colocar nas nossas mentes que, por mais que Deus esteja no controle, nós temos a responsabilidade de fazer o que é certo. E por último, o que a gente chama sobre bênção e maldição, é que quando nós andamos nos caminhos do Senhor, Deus nos abençoa, Deus nos coloca em um patamar diferente. Mas quando nós desobedecemos e decidimos viver longe do Senhor, Deus também tira a sua mão de sobre nós, no sentido de não nos abençoar como nós deveríamos, e muitas vezes isso culmina em tragédias e problemas muito sérios para as nossas vidas. Então, irmãos, que nós possamos colocar na nossa mente que Deus está no controle e nós precisamos servi-lo todos os dias. Amém? Vamos orar ao Senhor?
Senhor Deus, aqui na Tua presença, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Queremos Te pedir que a cada dia o Senhor nos ajude, ó Pai, a manter as nossas vidas diante do Senhor e que o Senhor seja glorificado através de nós, ó Pai. Que as nações, que os povos ao redor de nós, ao redor da Sua igreja, ó Pai, seja ela espalhada por todo o mundo, possam olhar para nós e ver diferença, que nós não somos iguais, ó Pai, às outras pessoas. Continuamos pecadores, continuamos, ó Pai, pessoas que precisam se arrepender todos os dias, mas nós temos o Senhor Jesus Cristo habitando no nosso coração. É isso que nós pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos passar para algumas informações da nossa igreja. Nós estamos estudando, então, no livro de Juízes, e o livro de Juízes tem sido muito importante para o nosso crescimento, vendo ali como o povo adora o Senhor e rejeita o Senhor logo em seguida, e que nós possamos seguir isso como exemplo para as nossas vidas e não fazermos muitas coisas que eles fizeram. Segundo, as mensagens bíblicas de fevereiro, hoje, né, dia 28, nós vamos estudar sobre a vida congregacional. Nós estamos vendo sobre dedicação total à vida com Deus, e hoje nós vamos falar a respeito da vida congregacional. Nós vimos vida espiritual, vida emocional e física, vida familiar, e hoje nós vamos ver então a vida congregacional. E o nosso texto base está lá em Esdras capítulo 7, versículo 10, que diz: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel seus estatutos e os seus juízos. Nas quartas-feiras do mês de março, ou seja, a partir dessa semana, nós vamos estudar então os salmos, continuar estudando os salmos messiânicos. Nós vamos estudar o Salmo 40, 41, 45, 48 e 68. Uma parte muito importante também que nós não podemos esquecer de falar, irmãos, é sobre os nossos dízimos e ofertas. Sabemos que nós estamos passando um período muito complicado, um período bem difícil, mas vamos orar ao Senhor para que Ele possa abençoar todas as nossas famílias e que nós possamos contribuir ao Senhor. E nós usamos sempre o texto de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, que diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. E a nossa conta está na Sicob, que é a agência a Sicob, que o número do banco é 756, se você for fazer transferência. A agência 4264, a conta corrente 5188808, tá? O nome é Igreja Batista do Livre Arbítrio, e em alguns lugares está aqui Igreja Batista do Livre Arbítrio, Jardim das Palmeiras, tá bom? E o CNPJ tem que ser exatamente como está escrito aí, com ponto e com as barrinhas, tá? Que é 030 462 59 0001 61, tá certo? Vamos fazer a nossa contribuição dos nossos dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Ainda nesse espírito de adoração, vamos louvar ao Senhor com o cântico Ele é Exaltado. Exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei.
exaltado. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos cantar também o cântico Flua, Senhor, flua em mim. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida.
jamais terão fim. Tu és perfeito, o início e o fim, pois só tu és Deus e não há outro igual. Lindo e adorado na terra e nos céus, teu reino e glória jamais terão fim. Tu és perfeito, o início e o fim, pois só tu és Deus e não há outro igual. Não há outro igual. Tu és fiel, tu és amor, tu és de bom pra mim. Honra e louvor sempre darei, pois tu és Deus, pois tu és Deus, tu és Deus e eu não sou. Amém, irmãos? Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o pastor Walter, ele dará continuidade à nossa escola dominical. Bom dia, irmãos. Que bom que nós podemos, aos domingos pela manhã, dedicar nossas vidas ao Senhor, nesse culto de adoração, culto dominical, não é? Matinal, e também para estudarmos a sua palavra. Nós tivemos hoje uma palavra em 1 Samuel e 2 Samuel, uma palavra devocional. Nós estamos fazendo isso desde janeiro, cada livro da Bíblia, ou quando os livros são 1º e 2º, é um devocional nos dois, até então chegarmos no livro do Apocalipse. Ainda estamos no Antigo Testamento, mas aos domingos pela manhã estamos então vendo esse devocional, e depois então do culto da manhã nós temos o estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical. Nosso estudo de hoje é em Juízes, capítulo 10, 11 e uma parte do capítulo 12, que fala sobre 3 juízes, Tolá, Jair e Jefité. E eu gostaria de convidar você para nós lermos inicialmente no livro de Juízes, capítulo 10, versículos de 1 a 5. Você pode abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, tá bom? Acho que você já deve estar com ela aí, mas se não, se ela está na estante, ou no quarto, ou em outro lugar, pegue sua Bíblia, abra ela no livro de Juízes e vamos ler no capítulo 10. Juízes, capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Olha o que a palavra de Deus diz. Depois da morte de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, foi o próximo libertador de Israel. Era da tribo de Issacar, mas morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel por 23 anos. Quando morreu, foi sepultado em Samir. Depois que Tolá morreu, Jair, de Gileade, julgou Israel por 22 anos. Seus 30 filhos montavam 30 jumentos e possuíam na cidade de Gileade 30 cidades, na terra de Gileade, 30 cidades
que até hoje são chamadas de cidades de Jair. Quando morreu, foi sepultado em Camon. Vamos orar. Pai, obrigado essa manhã pelo culto, pela oportunidade de servir o Senhor, de estar em Tua presença. Agora pedimos ao Senhor que o Senhor seja misericordioso para conosco e nos abençoe com o estudo da Tua palavra no livro de Juízes, de maneira que essa manhã nós possamos ter em nosso meio salvação e edificação através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, primeira coisa que nós vemos aí é Tolá e Jair, não é? Que nós lemos nos versículos de 1 a 5, tá bom? Primeira coisa que a Bíblia diz é que Tolá julgou Israel por 23 anos, é o que diz os versos 1 e 2. E quando ele morreu, ele foi sepultado na cidade onde morava, e esse Tolá era da tribo de Issacar, tá? Depois nós vemos sobre Jair, não é? Que julgou Israel por 22 anos, um ano a menos do que Tolá. E diz o texto da Bíblia que esse Tolá tinha 30 filhos, que tinham 30 jumentos, e eles possuíam na terra de Gileade, naquela região, 30 pequenas cidades, né? Diz 30 cidades, mas eram 30 pequenas aldeias, que até hoje são chamadas, ou até naquela época, na época em que o livro foi escrito, eram chamadas de cidades de Jair. Quando ele morreu, foi sepultado na cidade de Camon. Queridos, o que nós vemos aqui? É que Tolá e Jair, não é, julgaram a Israel internamente. Por que eu digo isso? Observando o texto, não tem dizendo que eles libertaram o povo de Israel de nada. Ou não libertaram o povo de Israel de estrangeiros, né, de nações estrangeiras e nações inimigas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por 45 anos, que é 23 mais 22, esses dois juízes julgaram o povo. E o que nós vemos? É que nesses 45 anos o problema do povo era ele mesmo. Eles vinham de uma monarquia absurda, pecadora, corrupta, que foi o reinado de Abimeleque. Veja que coisa terrível. Abimeleque foi aquele homem que matou os 70 irmãos, filhos do seu pai. Abimeleque foi aquele que subornou pessoas para lhe apoiarem. Foi aquele que fez aquele jogo político na sua terra para ser coroado rei. Olha, esse Abimeleque foi terrível. E a nação sofreu muito por conta de Abimeleque. E agora esses dois juízes, Tolá e Jair, tiveram que consertar as coisas internamente. Porque agora o problema do povo era interno. Eles não tinham problemas, por enquanto, com as nações de fora. Eram inimigas, viviam ameaçando, mas eles não estavam tendo nenhum problema sério com eles. O problema era interno. Você sabe que muitas vezes, irmãos, o problema da igreja é ela mesma. Ela não consegue resolver os seus próprios problemas. E então Deus levanta pessoas, como Tolá e Jair, para trabalhar a questão interna do seu povo. No caso de nós hoje, é a igreja. Deus levanta pessoas que têm coragem de falar a verdade para a igreja, de mostrar os erros da igreja, de mostrar os pecados da igreja, disciplinar a igreja, corrigir a igreja, colocar a igreja no lugar. Mas às vezes a igreja não aceita isso. Muitas igrejas preferem continuar no erro, preferem continuar seguindo o iníquo do tipo de Abimeleque, não é? Um ímpio mesmo, que se dizia crente, mas estava no meio do povo de Deus, que tudo o que fez foi para a vantagem dele próprio. Aí Deus levanta esses dois homens para corrigir os erros e todos os problemas que Abimeleque causou para a nação de Israel. Com a igreja Deus faz a mesma coisa. Deus levanta pessoas para colocar a igreja
de volta no caminho. Agora, queridos, depois que nós vemos esses dois homens que trabalharam internamente a causa da igreja, ou a causa do povo de Israel, disciplinando o povo, julgando o povo, trazendo o povo de volta à adoração ao Senhor, nós vemos que o ciclo se repete. Versos de 6 a 18, nós vemos que o ciclo se repete de forma ampliada. Veja, versos de 6 a 9. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, serviram as imagens de Baal e Astarote, e aos deuses da Síria, de Sidom, Moabe, Amon e da Filistia. Abandonaram o Senhor e deixaram de servi-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que começaram a oprimi-los cruelmente naquele mesmo ano. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas a leste do Jordão, na terra dos amorreus, isto é, em Gileade. Os amonitas também atravessaram para o lado oeste do Jordão e atacaram as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. Agora veja, os israelitas ficaram muito angustiados. O que nós vemos aqui? Nós vemos que o povo outra vez se desviou, outra vez abandonou o Senhor, só que das outras vezes, como que eles faziam? Eles abandonavam o Senhor e eles se tornavam idólatras, ou abandonavam por causa da idolatria. Mas eles adoravam um ou dois ídolos. Na maioria das vezes, até agora, era Baal e Astarote. Mas agora, a coisa se ampliou. O povo se tornou mais desprezível ainda. E além de Baal e Astarote, eles passaram a adorar mais 5 deuses, fora os deuses menores, porque o texto que nós lemos diz assim, e Astarote e aos deuses da Síria. Veja que está no plural, aos deuses da Síria, de Sidom, Moabe, Amon e da Filistia. Veja, esses lugares aí tinham deuses que eram chamados de os deuses principais, e tinham outros deuses menores. O povo se desviou tanto, mas tanto, que eles estavam se tornando politeístas. Veja que coisa terrível, um povo que antes servia a um único Deus, vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Mas olha, quando Deus viu isso, quando eles se afastaram de Deus, a Bíblia diz que Deus se irou com aquele povo e os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Escuta, o povo já tinha sido escravo dos filisteus, voltaram a adorar os deuses dos filisteus, aí se tornaram escravos de novo. Parece que acontece uma coisa aqui. Todos os deuses que o povo passa a adorar, esses deuses feitos por mãos humanas, esses ídolos que não são deuses de verdade, quando eles passam a adorar esses deuses, a nação que tem esse Deus como Deus principal é quem oprime eles. E uma coisa terrível que acontece na história do povo de Israel aqui é que eles não abandonam totalmente o Deus que os oprimia com o seu povo. Eles adoram um Deus estranho, são tomados pela nação que constituiu esse Deus estranho, e ao invés de odiarem esse Deus estranho que os oprimia através de um povo, eles continuam adorando esse Deus. Parece que eles gostavam de ser oprimidos, parece que eles gostavam de viver angustiados, de serem escravizados, de sofrerem, de pagarem tributos. Aí o texto diz que Deus acendeu-se sua ira contra eles e os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que começaram a oprimi-los cruelmente naquele mesmo ano. Os amonitas aqui podem ser chamados também de midianitas. E durante 18 anos, esses dois países, né, esses dois povos,
oprimiam o povo de Israel. Agora veja, antes eles apenas oprimiam o povo que estava do lado de cá do Jordão, o povo que tinha atravessado o Jordão para conquistar a terra de Canaã. Agora se ampliou também a conquista dos povos estrangeiros em relação ao povo de Israel. Eles conquistaram também agora as tribos de Judá, Benjamim e Efraim, que ficavam do lado leste, ou do outro lado do rio Jordão. Veja que coisa terrível. E o texto diz: e os israelitas ficaram muito angustiados. Eles não estavam mais suportando a opressão. Aí diz o texto que eles clamaram por socorro. Eu chamo isso de um arrependimento parcial. Versículo 10 diz assim: e por fim, depois da angústia, pediram socorro ao Senhor. Pecamos contra ti, disseram, pois abandonamos o nosso Deus e servimos as imagens de Baal. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eles só estavam servindo a Baal, as suas imagens. O que me parece é que eles estavam adorando, além de Baal, mais outros 6 deuses, fora os deuses menores. Que coisa, não é? Então eles se arrependeram parcialmente. O que aconteceu das outras vezes até agora? É que o povo se arrependia, mas eles guardavam os deuses em sua casa, eles escondiam, eles não quebravam, não destruíam as imagens. Porque depois eles podiam se arrepender de ter se arrependido diante do Deus Criador dos céus e da terra e voltar a adorar esses deuses. E foi a mesma coisa que eles fizeram aqui. Nós nos arrependemos de servirmos as imagens de Baal. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Isso é um arrependimento parcial. Eles não estavam arrependidos coisa nenhuma. Eles queriam apenas ser libertos da escravidão, da opressão dos filisteus e dos amonitas. Por isso que a resposta de Deus foi uma repreensão para que houvesse arrependimento verdadeiro, arrependimento, confissão e abandono. Veja versos de 11 a 16. O Senhor respondeu: acaso não os livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas? Quando eles os oprimiam, vocês me pediram socorro e eu os livrei. E no entanto vocês me abandonaram e serviram a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Deus diz: agora é com vocês. Vocês gostam de sofrer, gostam de ser oprimidos, gostam realmente de serem escravos, de serem dominados. Então eu não vou livrar mais vocês. Aí olha o que Deus diz, versículo 14: vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem nesse momento de angústia. Deus disse: olha, está na hora de vocês decidirem o que vocês querem, porque eu não vou mais aceitar arrependimento parcial. Ou arrepende-se de verdade, ou então continua aí servindo esses deuses, esqueçam de mim. O povo aceitou a repreensão, o povo se arrependeu quando eles ouviram essa palavra dura do Senhor. Veja versículo 15: mas os israelitas suplicaram ao Senhor: sim, pecamos, castiga-nos como te parece melhor, mas livra-nos hoje de nossos inimigos. Veja o que eles fizeram para dizer a Deus de coração que eles realmente agora estavam arrependidos. Olha só: então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor. Então agora o que eles fizeram? Eles se arrependeram de verdade. Eles quebraram aqueles deuses, não deixaram nenhum mais escondido. Eles disseram: não, nós nos arrependemos de verdade, Senhor. Queremos servir ao Senhor de verdade.
nós pecamos. Se o Senhor quiser continuar a nos castigar, o Senhor faça o que o Senhor achar melhor, mas livra-nos da opressão do inimigo. Agora diz o texto 16, veja mesmo, e ele quem? Deus, teve compaixão deles por causa de seu sofrimento. A versão atualizada no Brasil diz: Deus não suportou, Deus não aguentou mais ver o povo sofrer tanto, e aceitou o seu arrependimento, aceitou a sua confissão e o abandono daquelas práticas idólatras. Queridos, arrependimento verdadeiro é assim: quando eu me arrependo de um pecado que eu cometi, ou de mais de um pecado, de uma coisa que eu fiz de errado, diante de Deus e diante do seu povo em relação a alguém, eu tenho que confessar isso, e eu tenho que abandonar. Muitas vezes, nós, o povo de Deus, fazemos igual o povo de Israel. Muitas vezes nós, o povo de Deus, a igreja, fazemos igual aquele povo, aquela nação. Falamos a Deus que nos arrependemos, que vamos seguir em frente, mas estamos sempre voltando às práticas errôneas. Estamos sempre voltando àquilo que não edifica. Estamos sempre voltando aos erros do passado. Que o Senhor nos ajude a abandonar de vez aquilo que não edifica e que atrapalha cada um de nós individualmente, nossas famílias e a família de Deus, a igreja, o seu corpo. Queridos, uma coisa que aconteceu nesse ciclo que se repete é que mais uma vez o povo não tinha um líder. O povo estava sem um líder. Veja o que diz versículos 17 e 18. Quando os exércitos de Amon foram convocados para guerrear e acamparam em Gileade, os israelitas se reuniram e acamparam em Mispá. Os líderes de Gileade disseram uns aos outros: o primeiro que atacar os amonitas governará todo o povo de Gileade. Veja que coisa: se o primeiro que atacar aquele povo e que os derrotar e que nos livrar das mãos dele, será o nosso juiz, será o nosso chefe, será o nosso governante, porque eles ainda não tinham rei, seria o nosso governante, será? Nós vamos honrar essa pessoa, nós vamos seguir essa pessoa. Queridos, ninguém daquele povo se propôs a ser essa pessoa. Ninguém. Aí eles tiveram que procurar, eles tiveram que encontrar alguém. E olha, vou te falar uma coisa: eles procuraram por um homem chamado Jefité. E Jefité, queridos, era um daqueles líderes improváveis. Por quê? Porque ele vinha de uma família disfuncional. Veja, versículos 1 e 2 do capítulo 11. Jefité era um guerreiro corajoso. Olha, o que diz aqui? Ele era um guerreiro valoroso, corajoso, valente. Essa é a mesma forma que a Bíblia usa e que o escritor usa, a mesma linguagem em relação a Gideão, homem valente, valoroso. Agora escuta o restante do texto. Era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefité, dizendo: você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Veja, o pai de Jefité, Gileade, além de uma mulher que ele tinha, que era casado com ela, que era a sua primeira mulher, ele arranjou uma outra mulher, que o texto chama de prostituta, uma mulher da vida. E com essa mulher ele teve um filho, além dos filhos
que ele teve, diz aqui, muitos filhos com sua mulher, que a Bíblia chama de a sua esposa, a sua primeira mulher. E esses irmãos não queriam que esse filho que eles consideravam bastardo, esse filho que eles consideravam de uma relação extraconjugal, recebesse herança com eles, ou fosse alguém com eles e recebesse o nome deles. Por isso então eles expulsaram Jefité da casa deles. E isso não foi bom para Jefté, porque ele foi rejeitado, ele foi discriminado. Que culpa tinha Jefité da infidelidade do seu pai? Mas não foi isso que os irmãos pensavam. Eles não queriam a companhia dele. Então, ele veio dessa família disfuncional. E veja o que diz o restante do texto. Apesar dele ser dessa família disfuncional, de ter passado um tempo aprendendo a lei, mas não o tempo todo, porque foi expulso, ele era um líder nato. Ele era um homem inteligente. O texto começa dizendo que ele era valente, corajoso. Ele era um estrategista. Ele era uma pessoa que conseguia dialogar. Ele era um líder nato. Veja o que diz. A primeira parte do versículo 1 diz: Jefité era um guerreiro corajoso. Agora, leiamos de 3 em diante, até o 11. Então, Jefité fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo, passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. A terra de Tobi, a palavra Tobi significa um lugar abençoado, um lugar doce, um lugar tranquilo. Nesse lugar, Jefité encontrou um bando de pessoas que não estavam fazendo nada. Lembra quando Davi fugiu de Saul, que ele não tinha ninguém? A Bíblia diz que os homens que estavam com dificuldades financeiras, que não estavam trabalhando, que estavam desgostosos, passaram a seguir a Davi. Olha, Saul naquela época considerou esses homens desocupados, desordeiros. É a mesma coisa aqui. Agora, continuando, por essa época os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Nod. Venha e seja nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhes disse: não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Por que precisamos de você? Responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhes disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez governante e comandante do exército. Em Mispá, na presença do Senhor, Jefté repetiu tudo o que tinha dito aos líderes. Escuta, o povo estava sem um líder. Agora eles foram atrás de um homem que tinha sido expulso por eles mesmos. Mas esse homem, no começo do texto, o autor diz o seguinte: era um homem valoroso, era um homem inteligente, era um guerreiro poderoso. Quando eles foram convidá-lo, ele disse: opa, só um momento, vocês estão me convidando para ser juiz de vocês, para ser o general do exército de vocês, mas vocês me expulsaram, eu não era digno. Ninguém tinha se candidatado a ser o juiz ou o líder, nem os irmãos que o mandaram embora, que estavam no meio dessa turma que foi chamá-lo. Os irmãos dele
ou os meio-irmãos dele, não estavam dispostos a segui-lo, mas eles não tinham outra opção. E então, Jefté fez algumas perguntas a eles e disse: se eu for e eu derrotá-los, livrar vocês dos filisteus e dos amonitas, eu serei o juiz de vocês, é isso? E eles responderam sim. Então, Jefté decidiu comprar essa briga e foi com os seus homens até Gileade, de onde ele havia sido expulso. Quando chegou lá, para certificar-se de que eles não estavam apenas com conversa, ele repetiu para toda a cidade, para todos os líderes daquela cidade, e eles confirmaram, porque diz o texto aqui, versículo 11, em Mispá, segunda parte do texto, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Ele disse a todo o exército, a todo o povo, e todos confirmaram: se você realmente nos liderar, você será o nosso juiz, será o nosso comandante. Gente, Jefté não só provou ser um líder nato, mas ele provou ser um líder diplomático. Versículos de 12 a 28, vamos ler a palavra de Deus. Olha o que diz aí. Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon para perguntar: por que você saiu para guerrear contra minha terra? Veja que ele assumiu o papel mesmo. Ele disse: olha, essa terra agora é minha, por que você veio guerrear contra ela? O rei de Amon, versículo 13, respondeu aos mensageiros de Jefté: quando saíram do Egito, os israelitas roubaram minhas terras desde o rio Arnon até o rio Jaboque e até o Jordão. Agora, devolva-nos pacificamente esse território. Jefté enviou a seguinte mensagem em resposta ao rei amonita. Veja, por duas vezes, Jefté se mostrou um líder nato e diplomático. Primeiro, ele negociou a sua eleição a governante do seu povo, a juiz do seu povo. E agora ele negocia com o rei inimigo, ou tenta negociar com o rei que o estava invadindo, que estava na liderança daqueles que estavam querendo conquistar Israel e tomar parte da sua terra. Escuta o que ele respondeu ao rei, lá de Amon. Assim diz Jefté: Israel não roubou terra alguma de Moabe nem de Amon. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou a Cádiz, depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensageiros ao rei de Edom e pediu: deixa-nos passar por sua terra. Contudo, seu pedido foi negado. Então fizeram o mesmo pedido ao rei de Moabe, mas ele também não os deixou passar. Por isso o povo de Israel ficou em Cádiz. Depois passaram pelo deserto, contornando Edom e Moabe. Acompanharam a divisa de Moabe a leste e acamparam do outro lado do rio Arnon. Em momento algum atravessaram o Arnon para entrar em Moabe, pois o Arnon era a divisa de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e pediu: deixa-nos passar por sua terra para chegarmos ao nosso destino. O rei Sion, porém, não confiava em Israel o suficiente para o deixar passar por seu território. Em vez disso, mobilizou seu exército em Jaza e atacou Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, entregou o rei Sion nas mãos de seu povo, que derrotou os amorreus. Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus, que vivia naquela região, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e entregou a Israel. Por que então haveríamos de devolvê-la? Fique com o que o seu Deus Camus lhe der, e nós ficaremos com o que o Senhor nosso Deus nos der.
Acaso você é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele tentou disputar esses territórios com Israel, entrou em guerra contra os israelitas. Olha, ele fez duas perguntas. Balaque queria, mas ele fez guerra, ele veio contra nós. Olha, Israel vive aqui há 300 anos, habita em Esbom e nos povoados ao redor, até Aroé e seus povoados e todas as cidades às margens do rio Arnon. Por que até agora vocês não fizeram esforço algum para reaver esse território? Portanto, não pequei contra você, pelo contrário, você fez mal ao me atacar. Que o Senhor, o juiz, decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Amon. Versículo 28, mas o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Queridos, o que nós vemos aqui? Nós vemos um líder diplomático, que tentou negociar em paz e não ter esse conflito belicoso. Jefté, diante da colocação do rei Amon, de que o povo de Israel tinha roubado as suas terras, argumentou de três formas. Ele fez um argumento histórico. Ele contou o que aconteceu. Olha, nós, quando saímos do Egito, a gente não ia tomar a terra de ninguém. A gente ia assumir a nossa terra, que Deus havia nos dado, e era o nosso destino, era Canaã. Nós pedimos a vocês, nós pedimos a 3 de vocês, a 3 cidades, a 3 reinos, para a gente passar. A gente só ia passar. Ninguém deixou a gente passar. E um de vocês, Sion, resolveu nos atacar, porque não confiava em nós. Olha, então Deus nos entregou eles em nossas mãos. Deus nos entregou. E então ficamos com tudo aquilo. Esse é um argumento histórico. Foi isso que aconteceu. Pode examinar. Pode procurar saber. Ele argumentou também teologicamente. Ele disse, olha, deixa eu te falar uma coisa. Depois de tudo isso, veja, o rei, quando nós estávamos lá e conquistamos essa terra que você diz que nós roubamos de vocês, nós não conquistamos, era por acaso, foi Deus quem nos deu. Olha, se o Deus de vocês lhes desse uma terra e uma vitória contra determinada nação, aquela terra não passaria a ser de vocês? O Deus de vocês se chama Camus. Se ele desse, não aconteceria isso? Por que então vocês estão argumentando que nós roubamos? Foi o nosso Deus que nos deu essa terra. Parem com isso. E o terceiro argumento foi o argumento que ele usou, dizendo para eles, olha, e tem mais uma coisa. Por que só agora vocês estão querendo essa terra de volta? E estão com essa conversa. Nós não pecamos contra vocês. Nós vivemos em paz. Deixa eu te falar uma coisa. Que Deus julgue entre nós. Se vocês estão certos ou se nós estamos certos. Nós queremos a paz. Mas se vocês querem guerra, isso é problema de vocês. Diz o texto que o rei de Amon nem ligou, não deu atenção à mensagem de Jefté. Mas Jefté diplomaticamente tentou negociar a paz. Queridos, mas depois disso, nós percebemos que a paz se tornou impossível, porque o rei de Amon não ouviu nem quis negociar. Aí nós vemos Jefté nesse próximo texto, versículos de 29 até capítulo 12, versículo 7. Nós vemos Jefté sendo usado por Deus para derrotar aquela nação e todos os seus aliados. E o texto começa dizendo que Jefté, apesar disso,
sofreu a influência do paganismo. Primeira coisa, embora cheio do Espírito Santo, veja o que o texto diz, versículo 29. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Quer dizer, Deus o encheu do seu Espírito Santo. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Como não houve acordo, Jefité cumpriu o seu papel de guerreiro valente, corajoso e comandante do povo, juiz do povo. Só que, você lembra que Jefité foi expulso da sua casa? Quando ele foi expulso, ele ainda era jovem. E ele não aprendeu corretamente a palavra de Deus. Ele se afastou da palavra de Deus. E no lugar onde ele estava, embora fosse um lugar bom de se viver, era um lugar onde as pessoas, em sua maioria, não serviam ao Senhor. E ele foi influenciado então pelo paganismo. Ele foi influenciado pela cultura da época. E ele fez uma coisa, que é o que o texto diz agora. Ele fez um voto. Ele fez um voto. Mas ele fez um voto terrível, por falta de conhecimento das Escrituras. Veja o que diz o restante do texto. Versículo 30 e 31. Jefité fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa, quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Veja, a gente não pode afirmar que Jefité queria fazer um sacrifício humano. Mas também não podemos afirmar que ele queria fazer um sacrifício de animal. A não ser que fosse um animal doméstico. Mas isso era improvável. Talvez ele pensou: quando eu estiver voltando vitoriosamente, com os despojos da vitória, os meus empregados vão sair para me receber, para me ajudar a tirar as coisas e guardar as coisas, para me ajudar a me recompor. Então, talvez ele tenha pensado: o primeiro empregado meu que sair, eu vou sacrificá-lo ao Senhor. Gente, a Bíblia é clara em Deuteronômio capítulo 12, em Números também, e em Levítico, que Deus não aceita sacrifício humano. Isso é abominável diante de Deus. Mas por causa da influência pagã, Jefité pensava, ou estava pensando, igual aquelas pessoas do lugar onde ele morava, que o maior sacrifício, e que um sacrifício que poderia agradar um Deus, que poderia comprar o favor daquele Deus, era um sacrifício humano. Jefité, embora Deus tenha enchido ele do Espírito Santo para conquistar aquela vitória, tinha uma mente imatura e influenciada pelo paganismo, e fez um voto para o sacrifício humano. Lhe faltou, queridos, sabedoria e discernimento. Veja o que diz os versículos de 31 a 40 do capítulo 11. Olha só. Veja que eu já li o 31, não é? 32. Vamos ver agora o 31, segunda parte. Eu o oferecerei como holocausto. Jefité saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroé até os arredores de Minite, chegando até Abel-Queramim. Assim os israelitas derrotaram os amonitas. Veja, Deus lhe deu uma grande vitória. Quando Jefté voltou para casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro.
tocando o tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhuma outra filho ou filha. Quando Jefité a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: "Ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim, fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." Então sua filha lhe disse: "Pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre os seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem." "Pode ir", disse Jefité, e deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso, tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefité de Gileade. Você veja a falta de sabedoria e de discernimento de Jefité. Eu não sei se você tem lido a Bíblia toda, uma vez por ano, se você tem o conhecimento da lei, mas a lei é clara em dizer que Deus não aceita sacrifício humano, mas ela também tem uma cláusula, tem um texto que diz que se a pessoa fizer um voto absurdo, ele pode substituir esse voto por um outro sacrifício, um sacrifício de um animal. Ele pode fazer a confissão do seu erro e fazer um holocausto ao Senhor. Jefité poderia ter feito isso, mas ele não conhecia as Escrituras corretamente. Ele não tinha sabedoria, ele não teve discernimento nessa área. O que isso nos ensina, meus irmãos? É que uma pessoa pode ser salva, pode receber o Espírito Santo como Jefté, pode até fazer a obra de Deus e alcançar muitas coisas, mas se essa pessoa não se dedicar a conhecer a palavra de Deus, a conhecer o Deus que a salvou e que lhe deu o seu Espírito Santo, se ela não dedicar a conhecer esse Deus, ela pode então cometer erros absurdos por falta de sabedoria e discernimento, por não conhecer o Deus que a salvou. E foi o que aconteceu justamente aqui com Jefté, um homem que Deus lhe deu uma grande vitória, cometeu um sacrilégio, fez um sacrifício humano, sua própria filha. Isso ficou registrado aqui como um desastre para o seu período governando o povo de Israel. Você sabe, a influência pagã, a influência de outras religiões, a influência da cultura no meio do povo de Deus e muitas vezes na liderança do povo de Deus, faz as pessoas pecarem, errarem, estarem em caminhos tortuosos e acharem que estão certas. Como Jefité, ela diz: "Minha filha, eu fiz um voto ao Senhor, eu não posso voltar atrás, vou ter que sacrificar você." Mas a moça honrou seu pai e entregou sua vida, sem ter desfrutado de uma das maiores alegrias de uma jovem naquela época, que era casar-se e ter filhos. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Precisamos conhecer as Escrituras, precisamos de sabedoria e discernimento para servirmos a Deus corretamente. Olha, a influência do paganismo levou Jefité a manter o seu poder a qualquer custo, mesmo dividindo o seu próprio povo. Assim como Abimeleque, ele cometeu erros terríveis. E uma das coisas que ele fez igual a Abimeleque foi criar uma guerra civil sem necessidade,
uma guerra dentro do seu próprio território, dentro do seu próprio povo. Veja versículos de 1 a 7 do capítulo 12. Então os homens de Efraim mobilizaram um exército e atravessaram o Jordão para Zafon. Enviaram a seguinte mensagem a Jefté: por que você não pediu nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Vamos queimar sua casa com você dentro. Jefté respondeu: eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra Amon. Por isso, quando vi que vocês não viriam, arrisquei a vida e saí para a batalha sem vocês, e o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. Por que vocês agora vêm lutar contra mim? Os homens de Efraim responderam: vocês de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e Manassés. Então Jefté reuniu todos os guerreiros de Gileade, atacou os homens de Efraim e os derrotou. Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos da travessia do Jordão, e sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para outra margem, eles o confrontavam. Você pertence à tribo de Efraim? Perguntavam. Se o homem negasse, eles o mandavam dizer Shibolete, pois o povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Então, Shibolete. Se ele, eu pulei o texto, né? Se ele era de Efraim, dizia Sibolete, pois o povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Então, eles o capturavam e o matavam no lugar de travessia do Jordão. Ao todo foram mortos 42.000 homens de Efraim naquela ocasião. Jefté julgou Israel durante 6 anos. Quando morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Veja, a influência pagã na vida desse líder o fez repensar sobre a diplomacia. Veja, ele foi diplomático com o povo de Gileade para acertar sua ascensão a governante. Foi diplomático com aqueles que estavam vindo para guerrear contra ele, os filisteus e Amon, todas aquelas regiões, os seus aliados. Mas com relação a Efraim, ele não foi diplomático. Por que que ele não foi diplomático com seus próprios irmãos? Porque depois que ele ganhou a guerra, que se tornou o governante daquele povo, que fez um sacrifício humano por ignorância das Escrituras, ele pensava que o que ele fizesse, Deus iria apoiá-lo. Ele pensava que estava certo em tudo. Ele se tornou arrogante. E ele não queria nem saber se eram seus irmãos. O texto também diz que Efraim foi cruel e que o povo o ofendeu. O povo de Efraim, meus irmãos, chamou ele de bastardo. Veja, versículo 4: vocês de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e Manassés. Se vocês não valem nada, eu conheço vocês. Foi o mesmo que ter dito: você é um bastardo, rapaz, você não era para ser juiz coisa nenhuma. Então, Jefté reuniu o seu exército e atacou cruelmente Efraim e matou 42.000 dos seus irmãos. Uma coisa interessante é que naquela época eles usavam essa tática para identificar as pessoas quando eles não conseguiam identificar, a tática de uso de linguagem, para identificar sotaques e erros de linguagem que as outras nações cometiam e descobrir de onde essas pessoas eram. Quando os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, quando ele entrou na guerra, ele usou também essa tática. Aqui, o povo de Israel, o Jefté, melhor dizendo,
sabia que o povo de Efraim, na linguagem deles, do lugar onde eles estavam, no seu vocabulário naquela época, eles não tinham a palavra X, a letra X. E então eles não sabiam pronunciar, se não existia no seu idioma, o idioma que eles estavam usando. Então, quando ele disse, quando os homens que perderam a guerra e que se esconderam e tentavam fugir pelo Jordão, pela parte mais baixa que dava para atravessar rapidamente, quando o Jordão estava em época de seca, eles faziam um teste quando eles não sabiam se a pessoa era de lá. Olha, diga Shibolete. Se a pessoa não conhecia o X, ele não sabia o que dizer. Então ele repetia, Sibolete. Então eles descobriam que aquele homem era de Efraim. Veja que tática. Os Estados Unidos fez a mesma coisa. Na Segunda Guerra Mundial, para eles diferenciar, eles usaram essa tática aqui baseada nesse texto. Quando eles estavam na Segunda Guerra Mundial, para diferenciar o japonês, escuta mesmo, o japonês dos outros orientais, eles mandavam, quando eles capturavam um oriental, eles mandavam ele falar uma palavra com a letra L, que não tinha no vocabulário deles naquela época. Então, quando eles mandavam a pessoa repetir uma palavra que tinha a letra L, eles não sabiam. Como eles não sabiam, então eles identificavam eles, não é, que eles não eram japoneses, ou eram japoneses. Veja, que coisa terrível. Mas é uma tática de guerra. E Jefté usou essa tática, atacou seus irmãos, matou 42 mil, conquistou aquele lugar para se manter no poder a qualquer custo. Você sabe, hoje na igreja, muita gente quer mandar na igreja, muita gente quer ser o dono da igreja, e tem pessoas que não estão nem aí com seus irmãos, que morram espiritualmente, que se desviem, mas há pessoas que querem se manter no poder, não querem largar o osso, como a gente diz. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós não sigamos esse mau exemplo de Jefté. Eu gostaria de concluir essa manhã com 3 aplicações. Primeira, o Deus que nos salvou e nos deu o seu Espírito Santo, não nos encheu do conhecimento, da sabedoria e do discernimento de sua palavra. Queridos, você foi salvo por Jesus, você recebeu Ele como Salvador, você se tornou membro da igreja de Jesus Cristo, mas o conhecimento da palavra de Deus para a sua vida diária, para a aplicação na sua vida, a sabedoria que vem da palavra para o seu viver e o discernimento para saber tomar decisões certas, corretas e agir segundo as Escrituras. Você e eu é que temos que buscar. Nós é que temos que ler a palavra. Nós é quem temos que buscar sabedoria na palavra. Nós é quem temos que buscar discernimento na palavra. O Espírito Santo nos lembra, ele nos ajuda a compreender, ele nos estimula a isso, mas isso faz parte da vida cristã. O Deus que lhe salvou e que lhe deu o Espírito Santo, colocou em suas mãos a palavra de Deus. Então leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, busque sabedoria e discernimento da palavra de Deus, senão você vai continuar fazendo aquilo que não é correto diante de Deus, servindo ao Deus verdadeiro, mas influenciado por outras religiões, por pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque tem gente que tem muitos versículos decorados, mas não sabe a história da Bíblia, não sabe porque Deus começou com Gênesis e terminou com Apocalipse. Ele não sabe porque o livro de Salmos está ali no meio, Provérbios, os livros poéticos. Ele não sabe por que nós temos um livro na Bíblia chamado Eclesiastes, Cantares de Salomão. Ele não sabe por que nós temos 4 evangelhos, 3 que falam praticamente a mesma coisa.
se não lê, não estuda, não busca sabedoria e discernimento, fica alheio a essas coisas. E na hora de tomar decisões, toma errado. Às vezes é aconselhado por pessoas tipo Jefté, que querem o poder a qualquer custo, e acaba se desviando do Senhor, e se tornando desprezível diante de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos, é que somos mais influenciados pela nossa cultura e modo de viver do que pela Bíblia. É impressionante, mas nós, o povo de Deus hoje, temos sido amplamente influenciados pela cultura secular, pelo mundanismo, pelo paganismo, do que pelas Escrituras. Por que tem uma igreja em cada esquina com nome diferente, com práticas diferentes, dizendo que está seguindo a Bíblia? Por falta de conhecimento, de sabedoria e de discernimento, e pela influência pagã da divisão, da guerra, da briga, da calúnia, porque são obras da carne. Não deveria fazer parte do reino de Deus. Mas infelizmente, algumas pessoas, membros das igrejas, crentes, pessoas que até leem a Escritura, mas não conseguem sabedoria e discernimento para vencer a influência pagã e o modo de viver deste mundo, e então passam a viver como o mundo, a falar como o mundo, a decidir as coisas como o mundo, a tomar posições igual ao mundo, porque é lá que estão aprendendo, é lá que estão ouvindo, dando ouvidos, ao invés de dar ouvidos à Escritura. Durante o meu ministério, esses 29 anos que eu sirvo ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, eu tenho visto isso e é uma tristeza, porque a gente diz, mas é a Escritura que diz isso. Aí a pessoa diz assim, mas fulano disse isso, pastor cicrano disse isso, irmão tal disse aquilo. Gente, não é o que o irmão tal, o que o pastor tal, o que alguém escreveu no livro, é o que a Escritura diz, e que nós lemos e que está claro. Mas muita gente é influenciada pela cultura, muita gente é influenciada pelo modo de viver. Mas aqui nós vivemos assim, aqui nós fazemos assim. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na igreja, e numa das primeiras cerimônias que nós realizamos, uma pessoa disse para mim, e disse publicamente, pastor, aqui nós fazemos assim. Eu fiquei impressionado, porque a maneira como a pessoa estava fazendo, não era uma maneira que tinha base bíblica. E eu fui envergonhado, tive que ficar calado diante da igreja, porque a igreja acreditava que era para ser feito daquela forma. Eu fiquei assim, sem saber o que fazer na época, porque eu não esperava esse tipo de colocação numa das celebrações mais importantes da nossa igreja. Mas há pessoas que querem o poder a qualquer custo, e a influência pagã na vida dessas pessoas, pessoas que parecem que servem a Deus, mas servem a si mesmas, o seu ego, aquilo que elas querem conquistar, aquilo que elas querem, o poder de mandar nas pessoas, cega essas pessoas, e elas passam a seguir isso, ao invés da Escritura. Uma outra, a última aplicação, é que nós, como povo de Deus, temos dificuldade em crer no Deus bíblico, o Deus de toda graça. Nós, como diz Paulo aos Colossenses, pessoas que estão corrompidas em sua mente, que não têm a palavra de Deus no seu coração, que não sabem discernir o certo e errado, porque andam fazendo coisas erradas e pensam como Jefté, eu fiz um holocausto, Deus não fez nada comigo, ainda derrotei 42 mil, matei 42 mil homens da tribo de Efraim. Se eu tivesse errado, Deus não tinha me dado essa vitória, não.
pessoas que pensam assim. Aí eles veem grandes templos de outras religiões, grandes templos de seitas, a riqueza que essas pessoas têm e adquirem, elas pensam: nossa, mas aquele pessoal está sendo abençoado, hein? Aquele pessoal está sendo abençoado por Deus. Olha, quem disse que Deus abençoa só com riqueza? Quem disse que Deus abençoa com multidão? Queridos, que Deus nos ajude a crermos no Deus bíblico, o Deus de toda graça, um Deus que, apesar dos nossos pecados, Ele continua a nos abençoar e perdoar os nossos pecados. É claro, quando nos arrependemos e confessamos. Mas olha, Deus é tão grande, tão poderoso e tão misericordioso, esse Deus da Bíblia, que mesmo as pessoas fazendo o que Jefté fez, se prostituindo, cometendo idolatria, fazendo coisas absurdas contra a igreja, contra o povo de Deus, Deus tem misericórdia dessas pessoas. Essas pessoas vivem no mundo como se nada tivesse acontecido e como se elas estivessem certas. Mas você sabe o que é? Pedro disse: Deus é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. Paulo disse que haverá um dia em que Jesus Cristo vai julgar o mundo com justiça por meio do seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia diz também que haverá um dia em que as pessoas estarão diante de Deus, uns para receberem a vida eterna, outros para receberem a punição eterna. A Bíblia também diz que haverá um tribunal para os cristãos, para eles responderem sobre as coisas que eles fizeram, que não estava de acordo com a Escritura. Que Deus nos ajude, e que Deus nos abençoe, e que possamos estar firmes diante do Senhor, e que possamos ser cheios do Espírito Santo, buscar o conhecimento, a sabedoria e o discernimento da palavra de Deus. Que nós não sejamos influenciados, que nós cortemos a influência pela prática da palavra de Deus, a influência pagã, a influência do mundo e do nosso modo de viver. Possamos seguir os padrões cristãos, os princípios absolutos morais e espirituais, e que nós busquemos conhecer e crer no Deus bíblico, o Deus de toda graça. Deus abençoe a sua vida, receba essa palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai, essa manhã nós somos gratos ao Senhor por sua palavra, pelo ensino da Escritura, pela história desse juiz, o Jefté. Tenha misericórdia, Pai, que nós possamos aplicar a Tua palavra de modo correto em nossas vidas, e que haja salvação e edificação em nosso meio, e que o Teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós. Amém. Queridos, Deus abençoe a cada um. Eu aguardo você às 19h30, quando estaremos celebrando ao nosso Deus outra vez. Você na sua casa, nós estaremos aqui no santuário, eu e a minha equipe, meu filho Pastoratos, minha nora Franciele, nossa neta Tatá e minha amada Gilca. Deus abençoe a sua vida. Essa noite nós vamos falar sobre dedicação total da nossa vida como membros da igreja, como congregados da igreja. Eu vou falar sobre vida congregacional. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.